E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Valcir e hoje nós vamos continuar com a nossa série, A Matemática dos Concursos, e hoje vamos falar sobre posicionamentos de unidades. A questão que vamos abordar hoje é uma questão também da Banca Selecom, e o enunciado diz assim: num show compareceram N pessoas, sabendo que N é um número de três algarismos, onde o algarismo das unidades é igual a metade do algarismo das centenas, e esse, por sua vez, é o triplo do algarismo das dezenas. A soma dos algarismos do número N corresponde a alternativa A 12, alternativa B 11, alternativa C 10, alternativa D 9. Então, pessoal, vamos resolver esse problema, essa questão, de duas maneiras. Uma maneira utilizando um raciocínio matemático um pouco mais elaborado e a outra utilizando um raciocínio lógico, que é o que geralmente nós aplicamos em questões desse nível aqui em concursos. A primeira informação que nós temos é que esse número n é o número de três algarismos. Então, nós já podemos anotar que esse número é o número que contém um dígito para centenas, um dígito para as dezenas e um dígito para as unidades. Então, continuando as informações do problema. Então, ele diz assim: o algarismo das unidades é igual a metade do algarismo das centenas. Então, se nós representamos as unidades pela letra U, e o enunciado diz que o algarismo das unidades é igual a metade do algarismo das centenas, então nós podemos escrever da seguinte maneira: que as unidades equivale, ou seja, é igual metade das centenas. Então, centenas dividido por 2. Tá? Essa é a primeira informação. A segunda informação que o problema traz é: e esse, por sua vez, é o triplo dos algarismos das dezenas. Então, e esse, né, é um pronome relativo que se refere às centenas, ou seja, as centenas é igual ao triplo do algarismo das dezenas, ou seja, o triplo é 3 vezes alguma coisa, então é 3 vezes D, uma vez que nós representamos as dezenas por D. Tá? Então essa é como se fosse uma coleta de dados e agora vamos então para a solução do problema. Nós temos que lembrar que um número qualquer, por exemplo, vamos supor aqui o número 584. Nós podemos decompor esse número da seguinte maneira: 500, que equivale a 5 centenas, mais 80, né, equivale a 8 dezenas, mais 4 unidades. Então, a soma, 584. Então, por exemplo, se eu tenho um número com 3 dígitos, no qual nós temos centenas, dezenas e unidades, nós podemos escrever da seguinte maneira: 100 centenas mais 10 dezenas mais unidades. Então, é o mesmo modelo do exemplo 584, porém sem ter o número definido. Então, o que nós vamos fazer para a gente descobrir qual é esse número, para depois a gente somar os algarismos dele? Vamos tentar reescrever, pessoal, tudo em função de uma unidade só. Tá? Então, a primeira informação que ele colocou para a gente é que a unidade equivale a metade das centenas. Então, dessa primeira informação, nós podemos isolar o termo C, né, que é as centenas. Então, nós vamos ter duas unidades. Aqui é uma matemática básica, basta multiplicar cruzado que você isola o valor das centenas. E nós também temos aqui, no segundo caso, que as centenas equivale a 3 dezenas. Como eu disse, vamos tentar escrever todos eles em função das unidades. Então, aqui onde nós marcamos 100 centenas, agora nós podemos marcar 100. As centenas nós podemos escrever como duas unidades, então 2U. Mas aqui nós temos 10 dezenas. Então vamos reescrever o dezena também em função de unidades. Mas se você observar aqui, ó, nós não temos a unidade na informação. Né?
Porém, na primeira informação, ele nos disse que a centena equivale ao dobro das unidades. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos fazer uma substituição. Então, no lugar da letra C, nós vamos pôr 2U, né, que é o dobro das unidades, e isso vai nos dar o triplo das dezenas. Como eu quero escrever as dezenas em função das unidades, eu vou isolar a letra D. Esse 3, vamos dividir ambos os membros por 3, então nós vamos conseguir isolar a letra D. Então nós vamos ter assim, 2 unidades dividido por 3. Tá? Então esse é a escrita das dezenas em função das unidades. Então aqui nós temos 10 dezenas, então vai ficar 10 que multiplica 2U, que é o dobro das unidades, dividido por 3. E por fim, as unidades, que é o último dígito. Bom, organizando essas ideias, nós vamos ter 100 vezes 2, 200. Então, 200U, mais 10 que multiplica 2 terços, multiplicação entre um número inteiro e uma fração, numerador com numerador, denominador com denominador. Então, 10 vezes 2, 20. Denominador permanece 3. Bom, observe que aqui nós temos 3 termos, todos eles semelhantes, né? Todos eles temos aqui na unidade U. Então, nós vamos somar esses 3 termos. Mas veja bem, aqui nós temos uma fração, né? 20 dividido por 3. De forma inteira, 20 não é divisível por 3. Então, o que nós podemos fazer aqui? Nós podemos multiplicar toda essa equação por 3. Porque se nós fizermos isso, esse 3 que está no denominador, ele vai ser cancelado. Então, nós temos aqui um número de 3 algarismos. E nós vamos multiplicar por 3 ambos os lados. Então, nós vamos ficar com a seguinte situação. Multiplicando por 3, nós vamos ter. Aqui vai continuar o número com 3 dígitos. Aqui vai ficar 3 vezes 200. Nós podemos colocar 600. Então, 600 unidades. Aqui, esse 3 que nós vamos multiplicar, ele vai dividir por 3. Essa foi a ideia. Simplifica antes. Então, ficou 20 unidades. Mais 3 vezes U, 3 unidades. Então, agora aqui, pessoal, a gente vai conseguir. Por quê? 600 unidades mais 20 unidades mais 3 unidades, nós vamos chegar em 623 unidades. Então, essas 623 unidades é o número escolhido, né? Mas o exercício ele não pergunta qual é o número. Então, ele pergunta, na verdade, a soma dos algarismos desse número. Então, neste caso aqui, a soma será 6 mais 2 mais 3. Tá vendo? Então, 6 e 2, 8. 8 e 3, 11. Então, aqui nós marcaríamos a alternativa de letra B. Né? Bom, poderíamos até fazer o teste para verificar se realmente está certo. Olha, o enunciado diz que o algarismo das unidades é a metade do das centenas. De fato, o número 3 é a metade de 6. E as centenas é o triplo das dezenas. Vamos ver. As centenas é 6, que de fato é o triplo de 2. Tá? Então, essa é uma maneira, vamos dizer assim, mais algébrica de resolver esse problema, que vale para outros problemas que têm essa característica. Tá? Agora, vamos aproveitar a oportunidade e vamos resolver esse problema sem usar letra. Normalmente, as pessoas que vão fazer o concurso, às vezes, não têm certa facilidade para ficar lidando com letras, com unidades e tal. Mas tem como resolver utilizando apenas a lógica. Então, vamos apagar esse trecho aqui rapidinho. Caso você esteja estudando aí do outro lado, pausa o vídeo e copia no caderno e depois tenta entender o que foi feito direitinho. Bom, agora fazendo de um jeito mais prático. Se é um número de 3 algarismos, novamente nós temos então 3 espaços. Um espaço para centena, um espaço para dezenas e um para unidades. Então, vamos verificar quais são os números que nós podemos colocar aqui, né, em cada uma dessas casas, de modo que satisfaça essas condições. Então, por exemplo, na casa das centenas, eu não posso, por exemplo, começar com o número 0. Todos sabem que se eu escrever um número assim, 012,
apesar dele ter 3 dígitos, matematicamente ele representa só 2, porque 0,12 é a mesma coisa que 12. Então, o 0 nós não consideramos aqui na casa das centenas. Portanto, os candidatos para essa primeira casa seria do 1 ao 9. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Esses são os candidatos. Para as dezenas, nós temos todos os números disponíveis, tanto 0 até o 9. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para a casa das unidades, o 0 também é permitido, então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por que eu fiz assim? Porque dessa maneira você vai eliminando os casos onde não é possível ocorrer o comando do exercício, né? A questão diz assim, ó, o algarismo das unidades é igual a metade do algarismo das centenas. Então veja bem, se o algarismo das unidades equivale a metade das centenas, e essa metade não pode ser um número quebrado, um número decimal, então você já sabe que as centenas obrigatoriamente tem que ser um número par. Obrigatoriamente. Então aqui nas centenas você já pode inclusive eliminar os números ímpares. Pode eliminar o número 1, pode eliminar o número 3, o número 5, o número 7 e o número 9. Tá? Então, continuando. Então, o algarismo das unidades é a metade das centenas. Veja bem, vamos olhar aqui agora as unidades. 0 é metade de quem? Então, 0 também não pode ser, porque ele não vai ser metade de ninguém. O 1 é metade de qual número aqui nas centenas? Olha, o 1 seria metade de 2, então o 1 ainda é um candidato. Vamos no 2 agora. O 2 é metade de quem? O 2 é metade de 4, então o 2 também continua no jogo. O 3 é metade de alguém aqui nas centenas? Sim, o 3 é metade de 6, então o 3 permanece no jogo. 4 é metade de alguém? Sim, 4 é metade de 8. Agora 5. O 5 não é metade de ninguém, porque 5 seria metade de 10. E o 10 não é permitido lá na casa das centenas. Então o 5 não é, o 6 também não pode, o 7, o 8 e o 9. Então os candidatos foram reduzidos, né, bastante. Então ou o último dígito vai ser 1, ou vai ser 2, ou vai ser 3, ou vai ser 4. Tá? Agora vamos pegar a segunda informação que ele nos deu. Ele disse assim, que as centenas é o triplo das dezenas. Então, por exemplo, vamos lá. O número 2, aqui nas centenas, ele é o triplo de alguém aqui nas dezenas? Não é, né? Para ser triplo, todo mundo sabe que tem que ser um número múltiplo de 3. Então, o 2, o máximo que ele pode ser é dobro. Então, o 2 não vai ser, porque ele não é triplo de ninguém. O 4 também não pode ser triplo de nenhum número inteiro. Ó, o 6 pode ser triplo, né? O 6 pode ser triplo de 2. Então, o 6 continua sendo candidato. O 8 não é triplo de ninguém, então o 8 também excluído. Olha, na casa das centenas, então, sobrou apenas o dígito 6. Então, se sobrou o dígito 6, automaticamente eu consigo os outros. Por quê? Se o 6 ele é o triplo das dezenas, então, obrigatoriamente, nas dezenas tem que ser 2. Né? E a primeira informação era que as unidades equivaliam a metade das centenas. Então, nas unidades, a metade de 6 é 3. Tá vendo? Então, é um jeito bem mais fácil de você encontrar o número procurado, que era o 623. Então, vai por eliminação, que é mais seguro e não envolve tanta matemática, envolve só uma questão de observação. Ou seja, a soma dos dígitos, 6 mais 2 mais 3, novamente nós chegamos em 11. Tá? Então, mais uma dica aí para o pessoal que está prestando o concurso. Se puder assistir, compartilhar com os colegas, se inscrever no canal, fico agradecido. Abraço e até a próxima dica de matemática.